E a respeito dessas partes das Escrituras, nós vemos que Noé, Deus anuncia o dilúvio a Noé. E aí Noé, com certeza, sai anunciar as Escrituras que haviam naquela época, que eram aquelas que o seu bisavô tinha feito para seu filho Matusalém, que era avô de Noé. E ele começou a pregoar, com certeza, como diz as Escrituras, com certeza ele começou a pregoar a santa, misericordiosa palavra de Deus, dizendo para que todo mundo se arrependesse dos seus pecados. Todo mundo se arrependesse dos seus pecados. E vemos que muita coisa que Enoque falava pelo livro de Enoque era muito mais além do que aquilo que nós poderíamos compreender. Naquele tempo, todas as coisas inefáveis, maravilhosas, grandiosas que Enoque tinha visto, só ele poderia estar relatando essas coisas ao seu filho através de um livro. Aí, aqui está escrito que Enoque andou com Deus. Andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus tomou para si. Nós pensamos o quê? Enoque era um homem que andava com Deus, mas para andar com Deus, vamos lembrar daquela palavra, aquele dito que se diz, diga-me com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Então quer dizer que Enoque era santo. Se Deus era santo, Enoque era santo. Então nós chegamos aqui ao ponto-chave dessa mensagem. O ponto-chave dessa mensagem nada mais do que santidade. Se não formos santos e puros, não veremos a glória de Deus, não veremos a Deus, não veremos a alva, não veremos o outro lado da nossa vida, que não é só essa vida física, é uma vida sobrenatural, espiritual. E nas epístolas de Paulo, ele fala muito a respeito de espírito. Paz de espírito, espírito isso, espírito aquilo, espírito, principalmente aos Coríntios. Exorta aqui, ó, vou ler o versículo aqui, rapidamente já achei, ó. Na verdade, ainda ausente no corpo, mas presente no espírito. Uma vez, já determinei como se isso estivesse presente, que tal ato praticou. 1 Coríntios 5, versículo de número 3. Uma vez já foi dito espírito. Em nome do Senhor Jesus Cristo, juntos no mesmo espírito, duas vezes, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da sua carne e para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, vou parar por aqui, só para te dizer que o apóstolo Paulo cita muito espíritos. No livro de Enoque, você vai ver que Enoque chama o Senhor Deus, o ancião de dias, de o Senhor dos Espíritos. E também nas Escrituras, eu não vou entrar em detalhes de versículo nem nada, porque está na Bíblia, né? Está na epístola não, no Evangelho de João. Preste bem atenção. O Senhor é Espírito, Deus é Espírito, e importa que adoramos a Ele em Espírito e em verdade. Eu não cito as Escrituras tudo como ela é, porque tem gente que não entende. Às vezes eu tenho que explicar, conjecturar para a pessoa entender
porque esses vídeos não são só para gente inteligente, que já tem teologia, que sabe. Tem gente que não é muito inteligente nessas partes, elas estão caminhando. Por isso que eu estou ensinando que leia este livro de Enoque, se você tiver acesso, com entendimento. Deus mostrou para Enoque a grande batalha espiritual entre o bem e o mal, anjos caídos que influenciam na raça humana, coisas extraordinárias, planetas, estrelas, portais, tudo que você pode imaginar, você encontrará lá no livro de Enoque. Antes mesmo que a ciência pudesse detectar alguma coisa, descobrir alguma coisa, Deus já tinha revelado aos seus santos servos. Outra parte que se cita no livro de Enoque é que ninguém acreditou nos profetas, por isso o Senhor dos Espíritos, que é Deus, que é o ancião de dias, que nem ele diz, como Noé viu a Deus, ele viu um senhor de cabelos brancos, o rosto não deu para enxergar, olhos de fogo, como também descreve em Apocalipse. Irmãos, eu não sei como a Igreja Católica deixou o livro de Apocalipse ali, eu não sei como eles não mexeram, mas se eles tiraram um ponto-chave, já começa a ficar mais difícil das pessoas descobrirem. Mas eu tenho certeza que eles têm lá todas as escrituras, né? Os pergaminhos, as escrituras, todas elas em perfeitas condições, só não vieram para a nossa mão. Mas hoje toda a tecnologia também, de certa forma, destrói o ser humano e de certa forma também ajuda o ser humano, mas mais destrói do que ajuda. Amém? Então o que eu quero que você chegue aqui a imaginar é a respeito da santidade de Deus, a forma em que um ser terrestre, um ser, como que eu posso dizer, criado por Deus, mas com uma natureza fraca e caída como a nossa, que somos uma natureza fraca e caída por causa do pecado, por isso não temos como ter acesso a Deus. E de tão difícil que estava de ter acesso a Deus, saiba que Enoque foi trasladado, foi retirado daqui do meio dos vivos e posto no meio, dos mortos, que somos nós, e posto no meio dos vivos. Porque nós estamos mortos, estamos condenados à morte. Este corpo aqui que você vê, essa matéria, está condenada à morte. A carne é corrupta a ponto de não ter jeito para ela. Deus não vai deixar nós com essa carne aqui. Por isso Ele não quer que nós cultivemos tesouros nessa terra, não quer que nós deixemos isso nos influenciar, porque nós não somos daqui. Se nós realmente somos do céu, não somos desse mundo, Jesus Cristo disse, João 14, mas enviarei o Espírito Santo e anunciará todas as coisas. Espírito Santo. Depois no 17, né? Mas aqui é 16, João 16, Evangelho de João 16. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, que vos guiará sobre toda a verdade, não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará o que há de vir. Aí mais para frente, Jesus Cristo diz também que, Pai, Tu me deste esses pequeninos a mim, e nenhum deles se perdeu. Senhor, que o Senhor não os tire do mundo, mas livre-os do mal. Porque eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Irmãos, você já parou para pensar? Agora,
É 00:15 da noite, eu estou aqui fora da minha casa, onde é a área aqui das reuniões que a gente faz, dos cultos, gravando para você esse vídeo. Tem cadeiras vazias ali, não tem ninguém aqui. Eu não estou pregando para ninguém, eu estou pregando para você. Sabe por quê? Porque as reuniões aqui estão vindo poucas pessoas. Ainda estão vindo poucas pessoas. Porque eu quero qualificar as mensagens para as pessoas crescerem e saber que elas são espíritos e que elas precisam trabalhar esse espírito, crescer na graça de Deus, porque você é um espírito e precisa exercitar esse espírito. Primeiramente, ressuscitar esse espírito com a salvação que Cristo te deu, proporcionou na cruz. Se você aceitar Jesus como seu Salvador, você vai ter a salvação garantida. Você só tem que exercitar o seu espírito, para que o seu espírito receba de Deus a glória e transfira para este mundo, e o reino de Deus estará entre nós, como Jesus Cristo disse em Lucas 17, que o reino de Deus está entre nós. Estabelecemos o reino de Deus aqui, no mundo paralelo, o mundo de Satanás. Quando Jesus foi tentado, Satanás ofereceu todos os reinos da terra para Jesus Cristo. Jesus Cristo, o que ele fez? Usou a palavra de Deus para combater o inimigo, Satanás, e dizer: tu não é dono de nada disso, mas tu me ofereces uma coisa que não é tua. Mas se eu aceitar, Deus deixa, porque eu aceitei. Satanás, Deus deu livre-arbítrio para o homem. Nada disso aqui é de Satanás, é nosso. Porque diz nos Salmos: os céus é do Senhor e a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então, isso aqui é nosso, mas nós deixamos para Satanás, quando nós aceitamos as propinas que Ele nos dá de pecado. Enfim, Satanás é o que? O espírito. Vamos combater o Satanás no que? Na carne? Não. A carne, se nós deixar, ele usa. Mas o espírito é onde a gente guerreia as regiões celestiais. Enoque andava no espírito, irmão. Você acha que ele andava na carne? Para ele ser pego daqui dessa terra e levado aos céus, à extremidade dos céus, você pensa que ele andava na carne? Não andava. Andava no espírito. Irmãos, teve maior luta agora para mim poder gravar esse vídeo. Eu estou aqui gravando esse vídeo essa hora que eu falei assim: eu vou gravar esse vídeo. Deu problema nos cartões de memória, câmera, tudo. Mas em nome do Senhor dos Exércitos, do Senhor dos mundos, do Senhor dos Espíritos, do Senhor Todo-Poderoso, eu estou gravando essa mensagem para vocês. Eu estou aqui inquieto, porque o Espírito de Deus está me impulsionando a pregar essa mensagem. Então Paulo usa muito termos espírito, tudo em Paulo, nas cartas de Paulo, ele envolve espírito. Se você não quer compreender o mundo do espírito, então o que você está fazendo na igreja? O que você está fazendo vindo para a igreja? Vai curtir a sua vida, vai viver no mundo, vai fazer bagunçar, beber, fumar, usar drogas, se prostituir, fazer tudo, vai para o mundo. Igreja é lugar de quem quer andar no espírito. E ainda por cima, as mensagens que estão pregando nas igrejas é para viver no mundo, na carne, e não no espírito de Deus. Eu era para ficar mais parado aqui, mas eu estou muito... O Espírito de Deus está forte aqui nesse lugar. Eu estou sozinho, mas o Espírito de Deus está forte aqui nesse lugar. Exortando a você que está assistindo esse vídeo a andar no Espírito, a se santificar para que você possa ver a Deus. Senão você não vai conseguir ver a Deus, você não vai conseguir ver a face de Deus. Então muita gente vem aqui e eu tento orientar. Sabe o que as pessoas fazem? Elas me ignoram. Elas preferem ir em outro lugar, ouvir outra mensagem, do que ouvir a mensagem de você andar no Espírito. As pessoas falam assim: é tão difícil andar no Espírito, é tão difícil viver o Evangelho, é tão difícil. Eu digo para você aqui, ouça bem essa palavra, que é de um grande pregador. Não é minha essa palavra, mas encaixa certinho.
Aquele que é bom de desculpa não é bom de arrependimento. Aquele que fica dando desculpa para tudo não é bom de se arrepender, não se arrepende. E aquele que não se arrepende, sinceramente, perante o Senhor, Deus Todo-Poderoso e Eterno, que sabe todas as coisas, sabe aquilo que está dentro do nosso coração, aquele que não se arrepende, não é perdoado pelo Senhor. Estendeu-se a graça, estendeu-se o perdão, e você não é perdoado porque você não se arrepende. Davi era segundo o coração de Deus, porque Davi se arrependia profundamente, honestamente, sinceramente, coisa que nós somos difíceis de se arrepender, amém? Então, as partes que Paulo cita, muitas partes, olha aqui, eu de muita vontade, de muita boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Seja assim, eu não fui pesado, mas sendo astuto, vos tomei com dolo. Vou explicar só essa parte a respeito da alma. E você diz, você tem que andar no espírito e a alma. A alma é aquilo que nós somos. Se nós sofremos um trauma, ficamos com medo, talvez até por estratégia de Satanás, nós levamos esse trauma na nossa alma. Nossos medos, nossas angústias, tudo isso é da alma. A alma não pode andar pela fé. Mas Jesus Cristo veio para salvar a nossa alma, não foi para salvar o corpo e nem o espírito. A nossa alma tem que ser reformalizada, convertida. Nós, como seres humanos, tem que ser convertidos. Convertidas a nossa alma, o nosso corpo nos obedecerá, porque a nossa alma é convertida e o nosso espírito reviverá, e através do nosso espírito nós recebemos informações e recebemos orientações do Espírito de Deus que está em nosso espírito, recebemos a nossa alma para que a gente possa caminhar. Não dá para explicar isso agora por causa do tempo, que eu tenho um cartão de memória pequeno e daqui a pouco já vai acabar. Se caso cortar a mensagem é porque acabou o tempo do cartão de memória, amém? Agora vamos lá no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse. Eu creio o seguinte, irmãos, é uma teoria minha, pode dizer que até é heresia, mas eu não estou nem aí para isso, né? Que Deus ele tentou estabelecer em vários lugares a lei de Moisés. Agora a lei foi a lei de Moisés porque Moisés resolveu aceitar a lei. Mas aonde Moisés vivia, que era o Egito, tem uma lei parecida com a lei de Moisés. Código de Hammurabi é o nome que você pode pesquisar, você vai ver que é parecido. E aí outros segmentos também seguem mais ou menos a Bíblia. Agora não sabemos se é parte do engano ou se Deus tentou introduzir essa lei também no Egito, em algum povo do Egito, porque assim, Enoque, que andou com Deus e foi transladado, ele não era israelita, tá? Ele não era hebreu, ele era etíope. Então quer dizer que naquela região ali, Deus estava tentando achar alguém para poder ser o seu povo. Enoque era etíope. Não foi dado os 10 mandamentos para Enoque. Tá? Momento pós-dilúvio foi dado os mandamentos para Moisés. Com certeza Deus tentou firmar em algum povo, alguma raça, a sua lei, mas ele não conseguiu êxito, porque o povo era idólatra. E conseguiram, porque assim, nesse livro de Gênesis, os filhos de Deus que introduziram, vamos lá
em Gênesis 6, os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, quer dizer, possuíram as filhas dos homens, em outras traduções. Possuíram os filhos de Deus. Aconteceu que no começo começaram a multiplicar sobre a terra a iniquidade, né? Aconteceu como os homens começaram a multiplicar sobre a terra, lhes nasceram filhas, e vieram os homens, e vieram os filhos de Deus, e viram os filhos de Deus, os Benai Elohim, viram que as filhas dos homens eram formosas. Os Benai Elohim viram que as filhas de Deus eram formosas à vista e tomaram-as para si. Quer dizer, olha bem o que eu vou dizer. No livro de Enoque conta a respeito do livro de Gênesis, essa parte aqui, que parece que falta algum pedaço, mas você vai encontrar no livro de Enoque. Mais uma vez dizendo, você tem que ter entendimento para entrar e procurar isso no livro de Enoque. Então, os filhos dos homens, porque assim, Deus chama Jesus de filho do homem, correto? Deus chama Ezequiel também de filho do homem, correto? Mas, filhos de Deus são anjos. E filho do homem é aquele que descende do homem. Filho de Deus tem que descender de Deus. Não tem como filho de Deus descender de homem, e nem filho do homem descender de Deus. Aliás, o que nós estamos dizendo aqui é aquilo que nasce a partir de um homem, não a criação. Deus criou o homem. Deus não pariu o homem. Aqui está dizendo que os filhos de Deus entraram as filhas dos homens. Aqui está dizendo que os filhos de Deus coabitaram com as filhas dos homens. Não está dizendo coabitaram aqui, irmãos, mas veja bem, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si como mulheres. Então quer dizer que eles acasalaram-se. Quer dizer que eles colocaram sua semente nas mulheres e nasceram gigantes, Anaquins. Amém? Estão entendendo? Então assim, filhos de Deus com as filhas dos homens. Não tem como ser filha dos homens, ser filha de Deus. Porque eles tomaram filha dos homens para si, porque eram muito belas. Como se os anjos tivessem cobiçado as filhas dos homens e quebrado o tratado e arrastado vários Benai Elohim com eles, vários anjos, vários mensageiros, e quebrado o pacto que eles tinham feito com Deus de permanecer seres celestes, e aí não puderam mais voltar à sua habitação. E isso, que não puderam voltar mais à sua habitação, está no Novo Testamento. Eu não vou dizer aonde, vocês vão procurar. Livro de Enoque, que não está aqui no Velho Testamento, mas está no Novo Testamento, citado de que os anjos que se perverteram, os anjos que caíram, não puderam mais voltar na sua habitação, porque o Senhor, Deus dos Espíritos, não permitiu que eles voltassem mais para a sua habitação. Por quê? Porque são seres que adoravam por revelação, porque viram o Senhor. Não, nós adoramos por revelação, sim. Eles não. Seres celestiais não adoram por revelação, eles veem a Deus. Nós sim adoramos por revelação, amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, essa passagem é muito profunda. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha projetado a vida de Cristo para a terra. Capítulo 1 de João, Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nada das coisas foram feitas sem Ele, e tudo que foi feito por Ele. E nada seria feito se não tivesse
Ele. Tudo é em torno de Cristo. Tudo, no geral, é em torno de Cristo. Todas as coisas são em torno de Cristo. Tudo obedece ao verbo, à palavra. Isso aqui é a palavra de Deus. É como se eu fosse Deus e a minha voz, aquilo que saísse da minha boca, fosse Cristo. Amém? No princípio era o verbo. O verbo era Deus e o verbo estava com Deus. João, Evangelho de João, capítulo 1. O verbo estava com Deus e ele estava desde o princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida eterna era a luz dos homens. A luz resplandece na treva e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado cujo nome era João. Isso aqui já começa a outra parte, mas as trevas não compreenderam. Então Cristo já estava no princípio. No princípio você não tem ideia de quantos milhares de anos, a eternidade. Eu já sabia que Cristo vinha aqui na terra me salvar. Eu já sabia que essa geração ia ser salva por Cristo, mas nós precisamos entender que, como Enoque foi santo, nós precisamos ser santos como Enoque, de quando ele foi transladado, de quando ele andou com Deus. E nós precisamos andar com Deus, nós precisamos de santidade, nós precisamos olhar para Deus, nós precisamos estar vendo as Escrituras em oração, nós precisamos nos dedicar mais, nós precisamos andar com Deus. Andar com uma pessoa quer dizer caminhar com ela de lado a lado. Como nós podemos ficar pensando que nós vamos morar com Deus se nós não andamos com Ele lado a lado? Se nós não queremos renunciar coisas para o lado dele, quanto mais andar do lado de Deus. Porque Deus não vai andar do seu lado se você não for santo, meu querido. Deus não vai tomar você para Ele se você não for santo. Eu até tenho vontade de gritar aqui, de ministrar uma palavra. Não tenho medo daqueles que ficam querendo jogar pedra. Eu não tenho medo daqueles que querem parar o meu ministério. Meu ministério é bem pequeno, por enquanto. Meu ministério é bem pequeno, visivelmente, porque o reino de Deus não vem com aparência visível. Ele não vem com visível aparência, pois o reino de Deus está dentro de mim e eu não preciso de aprovação de nenhum homem. Gálatas capítulo 2 diz que se Paulo trabalhasse, Paulo diz que se Paulo trabalhasse para homem, tivesse que dar satisfação a homem, ele não seria servo de Cristo. Mas a partir do momento que você olha e contempla todas as maravilhas do Senhor, como as revelações de Deus, através das Escrituras, para sabermos quem somos nós, o que precisamos fazer, que é sermos santos, seguir em santidade, combater o pecado na nossa carne, viver no Espírito, alimentando as coisas do Espírito. E um detalhe que eu esqueci de falar para vocês, a respeito do Apocalipse, que o Apocalipse, diz as palavras são fiéis, verdadeiros, o Senhor Deus, Apocalipse 22, o Senhor Deus dos santos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que breve hão de acontecer. Então quer dizer que o Senhor envia anjos, que são anjos. O que são anjos? São dessa terra? Não, são do céu. Então esses anjos são o quê? Extraterrestres. Mas como? Você agora está falando de extraterrestre, está ficando louco, agora você vai colocar extraterrestre no meio de nós, agora no meio evangélico, no meio gospel. Eu falei e falo. Jesus Cristo disse, eu não sou desse mundo, eles não são desse mundo, como eu também desse mundo não sou. Quer dizer, Deus pegou a gente lá, como fala em Efésios capítulo 1, pegou a gente lá do céu, colocou aqui na terra, e agora nós vamos voltar para a terra. Nós não somos desse mundo. Ele colocou esse mundo aqui para nós viver. Esse mundo foi corrompido. Agora ele tem que destruir tudo para estabelecer o seu reino aqui. Mas o seu reino já está aqui
e um mundo paralelo. Fragmentos de uma guerra que já se terminou. Os tiros estão... Os últimos tiros, as últimas balas sendo... os últimos projéteis caindo no chão. Dos estilhaços da bala. A guerra já terminou, Jesus Cristo já morreu na cruz. Inclusive, Jesus Cristo dizendo que não era desse mundo, então quer dizer que ele é extraterrestre. É ou não é? Uma pessoa que não é do mundo, que não é dessa terra, ele é um extraterrestre. É até brincadeira dizer isso, mas é como se chama. Uma pessoa que não é desse mundo, é de outro planeta ou de outra galáxia, ele é um extraterrestre. Jesus Cristo não fazia obras aqui. Muita gente falou aí, já nas redes sociais, que Jesus Cristo era extraterrestre. Por isso que ele fazia tudo aquilo ali. Mas claro, uma pessoa natural desse mundo, que vive no mundo natural, nós não somos naturais, nós vemos o sobrenatural, nós realizamos o sobrenatural através do nosso espírito, através do poder de Cristo, através da autoridade de Cristo, nós realizamos coisas sobrenaturais aqui na terra. Só as maravilhas de Deus já é sobrenatural, então não é coisa daqui desse mundo. Aqueles que querem viver no mundo são desse mundo, aqueles que não querem viver nesse mundo já estão ao lado de Deus, assentados ao lado de Cristo nas regiões celestiais. Ponto. A sua fé faz com que você imagine você governando com Cristo nas regiões celestiais e você não arreda o pé disso, porque Satanás já perdeu e ele está querendo ganhar terreno, mas ele não vai conseguir com quem quer andar no Espírito e joga a sua carne fora. Agora, cuidado para querer andar só no Espírito, porque nós também somos carne. Nós temos família, nós temos filhos, nós temos que trabalhar, nós temos que sustentar a família. Cuidado com isso. Cuidado com o que eu estou falando. Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, irmãos, para frisar aqui, só para vocês acharem, só para vocês falarem assim, o Max é doido mesmo, o Max tem coragem de falar. Fala. Jesus Cristo era extraterrestre. Eu não sou dessa terra, então eu sou um extraterrestre. Eu vou botar a mão no enfermo e ele é curado, isso não é natural. Os médicos acabam dizendo, eu não sei o que é isso. Só pode ser coisa de milagre. E milagre é o quê? Não é desse mundo. Coisas naturais não são desse mundo. Depois dessa pregação vocês vão me chamar de extraterrestre, mas fazer o quê? Chame Jesus também, porque ele também era. Ele não era desse mundo. Os apóstolos, todos eles também não eram desse mundo, porque próprio Jesus disse, eles não são desse mundo como eu, quer dizer, eu não sou desse mundo e eles também não são. Eles não são desse mundo como eu também.